E um dia depois de deixar o mandato de deputado, Daniel Silveira foi preso pela Polícia Federal em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A determinação do ministro Alexandre de Moraes aponta que Silveira descumpriu diversas medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica. Quem traz os detalhes dessa decisão é o Pedro Duran, ao vivo do Rio. Boa noite, Pedro. Oi, Felipe. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Arena. Pois é, uma decisão de 22 páginas que eu obtive acesso. Estava lendo ali as palavras do ministro Alexandre de Moraes, que fala em deboche da Justiça por parte do agora ex-deputado Daniel Silveira, que tentou se candidatar ao Senado, não foi eleito, teve o registro da candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral e agora está voltando para a prisão. É a terceira vez que ele está indo para a prisão. Foi preso, depois solto, depois preso, depois solto e agora vai voltar pela terceira vez, provavelmente para o Batalhão Especial Prisional em Niterói, onde ficam os policiais militares e autoridades que são presos. Eu mesmo falei com o André Rios, que é o advogado dele, e ele disse que essa é a expectativa da defesa, que ele volte para o BEP. Daniel Silveira está agora no presídio de Benfica, que é a porta de entrada do sistema prisional do Rio de Janeiro, fica na zona norte da cidade. Amanhã deve passar por uma audiência de custódia e aí deve ser encaminhado para o Batalhão Especial Prisional. Importante ressaltar, Felipe, nessa discussão toda, a troca de acusações e a verdadeira guerra entre a defesa de Daniel Silveira, o próprio Daniel Silveira e o ministro Alexandre de Moraes, que fica ainda mais grave agora com essa revelação de uma suposta participação numa conversa com o senador Marcos Duval e o então presidente Jair Bolsonaro para tramar um golpe de Estado. Isso porque essa estratégia da defesa, ela foi criticada por aliados de Daniel Silveira, porque ela só trouxe prejuízos para o então deputado federal. Ele teve várias medidas cautelares determinadas pelo Alexandre de Moraes ao longo desse processo e hoje, além da prisão, determinou busca e apreensão de bens, apreendeu R$ 276 mil em dinheiro vivo na casa de Silveira, suspendeu as armas, a posse e o porte de armas dele e também os passaportes. Felipe. Muito obrigado pelas informações. Olha, Pondé, hoje o programa está... Pondé, né? Eu falei no começo e eu mesmo já tudo bem. Hoje o programa está um noticiário, está uma ópera bufa total, né? Então, a gente no primeiro bloco avaliou aquele episódio envolvendo Marcos Duval, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Parece que a gente assistiu uma série, né, sem saber exatamente, tem mistérios para os próximos capítulos, mas parece que tem uma outra série com um personagem dessa história, que foi detido por outras questões, mas que no fundo tem uma relação, que é esse embate com os tribunais superiores, é uma postura mais beligerante e eventualmente golpista. E beligerante com Alexandre de Moraes, né? Então, eu acho que esse personagem que você fala que está à parte, mas na verdade está dentro do mesmo roteiro, ele... De repente ele tem que tomar cuidado porque ele pode também se transformar numa espécie de bode expiatório para tudo. Como já foi preso 2 vezes, agora a terceira vez, então, como faz o Duval, põe na conta do Daniel Silveira, põe na conta dele, a ideia foi dele, ele é o anjo do mal. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, no que a gente estava conversando e nos relatos, assim, ele disse que ia pensar, quando alguém propõe para você, um crime qualquer, sei lá, vamos assaltar o Banco Central? Ou vamos mandar matar não sei quem? Olha, acho que eu vou pensar. Posso te responder amanhã? Quer dizer, já é uma coisa assim que... Como assim eu pensar? Entende? Então, eu tenho a impressão que a gente nunca vai chegar à verdade dos fatos. Eu sei que os alunos de jornalismo passam grande parte da sua vida na aula, tentando fazer a diferença entre interpretação e fato, mas eu não acho que a gente vai chegar a nenhum fato. Pode ser que a gente chegue juridicamente, a gente aceita o que o Estado jurídico faz, não de direito no caso, mas o Poder Judiciário faz, mas não me parece que a gente vai conseguir chegar ao final disso, porque isso tudo é atravessado por política. E os políticos... eles tendem a se acomodar, a se arrumar, a se organizar, né? No sentido de, em algum momento, acalmar aqui, não sair, sabe? Agora fica todo mundo falando, não, vamos punir, mas de repente você entra, inclusive com o Lira como chefe da orquestra, você entra em acordos, aí diminui a punição,
O Silveira deixa, ele já está queimado mesmo, entende? Ele está numa posição assim, que ele já bate de frente com o Alexandre de Moraes mesmo há muito tempo, todo mundo já sabe que ele é um bolsonarista louco e irresponsável, então deixa ele culpado por isso. E o Bolsonaro, ele não falou nada, ele fica em silêncio, e quem sabe daqui a uns 2 anos ele pode voltar. Mas nem o Collor engraçado que até voltou. um tempo atrás o Bolsonaro estava tão disposto a defender o Silveira que indultou ele, né? Ele indultou o Silveira, mas... E é uma discussão sobre essa decisão tomada hoje Mas pelo agora... ministro Alexandre, porque ele atropela o indulto do Bolsonaro e prende de novo o Alexandre, porque tem 2 questões ali interessantes, né? O fato dele ter descumprido as cautelares. E aí você pode se questionar, mas ele descumpriu as cautelares, mas já tinha o indulto, aí as pessoas questionam, mas o processo não foi até o final, então o indulto não valia, mas é o próprio STF que não levou o processo até o final, então o indulto valia. Agora tem um segundo ponto na decisão do Moraes, que é a reincidência, porque o Silveira, mesmo depois de indultado, continuou incitando crimes contra o Estado de Direito nas suas entrevistas. E então a reincidência já levaria ele de novo para a cadeia. E aí, no meio dessa coincidência tão grande que é o Brasil, que acho que de coincidência não tem nada, Moraes, para não melindrar o Congresso, espera um dia depois dele perder o mandato e manda prendê-lo. E no mesmo dia o Marcos Duval solta essa história toda do encontro golpista na Granja do Torto. Você percebe que os 2 fatos não têm nada a ver um com o outro. Mas assim, tem a essência golpista, mas não necessariamente estão ligados. O Daniel Silveira não está preso por causa da reunião com o Jair Bolsonaro. Não, apesar de ele estar lá, supostamente. Apesar de ele ter estado lá. Confirmado já por vários relatos. Agora, eu queria dizer só uma coisa, uma questão que acho que o Felipe levantou, sobre aspectos morais, e eu acho que não há absolutamente nenhum aspecto moral envolvendo o mundo político. Zero. Eu não acho que é 10%, eu acho que é zero. Não há aspectos morais, não há consciência moral. Acho que é um processo, você até pode entrar na carreira política com ele, mas se mantiver, vai sair. Só lembrando o que aconteceu um pouquinho antes, né, do indulto de Jair Bolsonaro, que foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de condenar à cadeia o Daniel Silveira a cerca de 9 anos, portanto, de prisão. Por isso que Jair Bolsonaro, então presidente, concedeu a graça, que é aquele indulto individual. Dilma Rousseff, por exemplo, e outros presidentes concederam indultos de Natal. O próprio Valdemar da Costa Neto, que hoje é o dono do PL, o partido de Jair Bolsonaro, ele saiu junto com José Dirceu, petista, da cadeia, depois de um indulto de Natal. Então, esse indulto não é novidade também nessa seara política, na opinião aqui do Pondé, desprovida desse território moral. Qualquer aspecto moral. Amoral, como se moral, fala, pois é. inclusive. O Hélio estava querendo dar a sua opinião, diga aí. Não, primeiro que esse indulto que você está mencionando, que eu acho que se chama graça, porque quando é individual é graça, ele entra em ação no momento da sua concessão, ou seja, o Daniel Silveira foi perdoado na data que o Jair Bolsonaro determinou, lá em abril de 2022. Né? O fato de o Supremo Tribunal Federal estar investigando ou reagindo a uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade desse decreto, etc., não muda nada, porque ainda não havia uma decisão, não há uma decisão sobre se aquele indulto foi constitucional ou não. Ou seja, a decisão de prender novamente o Silveira, baseado em que ele não estaria cumprindo as cautelares de ter lá a tornozeleira ou não fazer live, etc., não cabe, porque ele já estava indultado. Então, eu sei que tem uma discussão jurídica, mas para mim, em termos leigos, obviamente não tem uma relação com a outra. Agora, essa questão de ter acontecido, que a Raquel mencionou, de ter acontecido um dia seguinte depois que ele deixou de ser, né, deputado, isso também eu acho estranho, porque aí não é mais atribuição do Supremo Tribunal Federal julgá-lo, porque ele não tem mais o tal do, como é que se chama? O foro
de prerrogativa, etc. Então fica também maluca a decisão jurídica, na minha opinião, que aí ele teria que ir para a justiça comum, não é mais o Supremo que deveria dar uma decisão de prendê-lo. Foram privilegiados, foram por prerrogativa de função. Tem uma coisa que precisa ficar registrada, né, Joel? É que o indulto, mesmo concedido pelo presidente da República, ele não é salvo-conduto para ninguém delinquir, nem para descumprir cautelares. Eu queria levantar aqui, para além da discussão técnico-jurídica, que eu também não vou resolver, mas eu queria levantar a discussão política do Daniel Silveira. Alguém que parece que em toda a sua vida, certamente em toda a sua carreira política, desde a eleição deputado até aqui, acredita que vive acima da lei. É o que ele fez agora, ignorando, desprezando, debochando dos termos das medidas cautelares contra ele, mas não foi só agora. Vamos lembrar quando ele surgiu no cenário político nacional, naquele evento, um dos mais repugnantes que a gente viu naquela campanha de 18, rasgando a placa de Marielle Franco. Começou ali. Quebrando, né? Quebrando, rasgando uma placa ali. Momento seguinte, já eleito deputado e uma estrela no meio do bolsonarismo, com seu poder de falar aí para uma massa de pessoas que o seguia, que o apoia, ele, num dado momento, na pandemia, a comissária de bordo da companhia aérea teve que chamar a Polícia Federal porque ele se recusava a usar uma bendita máscara num avião. Esse foi o momento. Momento seguinte, ele faz vídeo dizendo que vai dar uma surra de gato morto num ministro do Supremo Tribunal Federal e incitando os milhões de seguidores dele a atos de violência contra ministros do Supremo. Falou que ia perseguir, que sabia onde morava, sabe onde mora, é preso, desrespeitou os policiais, os agentes de segurança que o levavam e agora foi pego numa trama literalmente, descaradamente golpista para reverter o resultado das eleições brasileiras e ainda desrespeita as medidas cautelares a que estava sujeito. Então, esse é o panorama do Daniel Silveira. E sabe o que é o pior? O pior é que, mesmo com tudo isso, uma das figuras facilmente mais repugnantes da nossa República, se ele não estivesse inelegível, ele teria sido eleito senador pelo Rio de Janeiro.